Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. O sol cumpria com disciplina e fidelidade a tarefa de acender o dia, iluminando a megalópole paulista. Pouca gente atendia ao convite do despertador sideral em São Paulo naquele domingo de Ano Novo. Luísa Manfrini dirigia o automóvel pelas ruas quase desertas. Vinha do pronto-socorro após o atendimento de seu filho Eduardo, que se excedera na bebida. O jovem seguia no banco traseiro, convenientemente medicado. Ao lado, Marli, a filha adolescente. O início de 1995, sem o marido, após a separação meses antes, inspirava amargas reflexões. Será o amor mero ardil da natureza para a perpetuação da espécie? Argumentava com seus botões a respeitável mãe de família, expressão angustiada que ensombrecia seu belo rosto, ainda não maculado por rugas, não obstante, mais de meio século de existência. Afinal, eu e Carlos formávamos um casal muito bem ajustado. 37 anos de vida conjugal, relacionamento feliz de incontáveis alegrias e raros desentendimentos. No entanto, ele me deixou, empolgado por mulher jovem e insinuante. Foi-se o companheiro, enredado em arroubos passionais, lembrando o ingênuo adolescente. Estacionou o carro junto ao sobrado de linhas sóbrias, enfeitado por bem cuidado jardim. Coração apertado, sentia bem forte a presença do marido, amigo das rosas, que costumava oferecer-lhe perfumados botões, enfeitando declarações de amor. Fale melhor as rosas do que este frágil verso. Meu amor por você é maior que o universo. As rosas haviam murchado. Os versos dormiam esquecidos em perdido baú. Impossível, porém, eliminar as lembranças. O cérebro dizia que era preciso, mas o coração recusava-se a obedecer. Luísa abanou ligeiramente a cabeça, como quem quer fugir do passado, e olhando para o filho no banco de trás do carro, perguntou. E então, filho, como se sente? Tudo bem, mãe. Já passou. O efeito do álcool, sim. A mágoa que inspirara a bebedeira, não. Desceram do carro e Luísa disse à filha. Ajude seu irmão, Marli. Venha, Eduardo. Não preciso de ajuda. Posso me locomover muito bem. Mesmo contra a vontade do rapaz, Marli segurou em seu braço e os três entraram em casa. Como a mãe, Eduardo vivia um drama de amor. Após 2 anos de tumultuado namoro, rompera em definitivo com Vanessa. Rompimento não era a palavra exata. Fora muito mais uma capitulação. Há meses, debatia-se com a frieza da namorada. Ela vivia distante. Já não o acariciava nem entoava o celeste "te amo". Não cogitava mais do futuro em comum, dos sonhos de uma união consagrada pelo casamento. Ultimamente, parecia entediada. Era decididamente outra pessoa, como se a jovem que amava loucamente houvesse cedido lugar a uma estátua de gelo. E Eduardo perguntava-se. Mas e eu? Por que não deveria meu amor esgotar-se também? Por que insiste em permanecer forte mesmo com as esperanças transformadas em desolação? Gostaria de morrer. Haverá solução melhor para a desilusão? Pensara em matar-se. Só não consumava seu desejo porque tinha medo. E se a vida não se encerrar no túmulo? De que me valerá aniquilar o corpo para transformar-me em alma penada, como ensinam as religiões? E a mamãe? Afinal, ela própria enfrenta resoluta problema bem mais grave. Trata-se de papai, companheiro de uma existência inteira que abandonou empolgado por outra. Ah, pobre mamãe.
Faz-se forte, mas bem sei o que tem sofrido. Não lhe darei esse desgosto. Ela não suportaria. Luísa acompanhou Eduardo ao seu quarto e o deixou na cama. Ele precisava dormir para recuperar-se. Por volta das 10 horas da manhã... Está precisando de ajuda na cozinha, Benê? Não, senhora, obrigada. Vê lá, hein? Não quero que o almoço atrase. Está tudo sob controle, não se preocupe. Deve ser alguma vizinha vindo nos desejar feliz ano novo. Luísa foi atender e, abrindo a porta, deparou com um simpático visitante, sorriso luminoso, rosto jovial, emoldurado por farta cabeleira nevada entre 70 e 80 anos, que não lhe pesavam no corpo esguio. Bom dia, Luísa. Feliz ano novo. Obrigada. Para o senhor também. Embora um tanto confusa, o visitante lhe parecia familiar. Esforçava-se por definir de onde o conhecia. Este... Não se dê ao trabalho de reconhecer-me. Nunca nos vimos. Moro em Belo Horizonte. Sou um velho amigo do seu tio Isaltino. Trago uma carta para você. Aqui está. Ah, sim. Luísa abriu e leu. Querida sobrinha, feliz ano novo para todos. Envio-lhe um presente, meu amigo Osório. Falo sério, é um presente mesmo muito especial. Ele permanecerá algum tempo em São Paulo, cuidando de assuntos particulares. Não tem família, nem recursos para estada em hotel. Peço-lhe a gentileza de acolhê-lo. Abraços, seu tio Isaltino. Ah, o tio Isaltino. De que está rindo? Só mesmo ele para dar-me o encargo como presente. E olhando fundo nos olhos do simpático velhinho... Entre, senhor Osório. Teremos muito prazer em hospedá-lo. Com uma condição. Qual? O senhor ficará do lado de fora. Quanto a mim, espero não lhe causar transtornos. Fique tranquilo. A casa é grande. Ficará bem acomodado num quarto destinado aos hóspedes. Às 13 horas, reuniu-se a família para o almoço de confraternização. Enquanto na cozinha, Benê se ocupava em ornamentar os pratos que iriam para a mesa, na sala, Luísa fazia as apresentações. Jonas é o meu filho mais velho. Cíntia é sua esposa e Rogério o único filho deles. Marli é a minha caçula e Luiz, meu cunhado, irmão de meu marido. Fico feliz em conhecê-los. Isaltino fala muito de todos. São familiares do seu coração. Sorridente e amável, o hóspede inesperado logo superou qualquer inibição. Iniciaram uma conversa animada envolvendo trivialidades quando... Soou o telefone. Luísa atendeu. Pronto? Oi, Luísa. O coração acelerou-se ao ouvir aquela voz inconfundível. Oi, Carlos. Liguei para lhe desejar um feliz ano novo. Obrigada, Carlos. Felicidades para você também. Posso falar com a moçada? Claro, claro. É o pai de vocês. Quer cumprimentá-los. Fale com ele, Jonas. Desculpe, mãe. Não quero nada com seu ex-marido. Não fale assim, filho. Cíntia defendeu o marido. Ele tem razão, dona Luísa. Meu sogro escolheu assim. Tem companhia para comemorar. Portanto, não precisa de filhos. Por favor, não faça isso com seu pai. Marli, muito pálida, estranhamente agitada, pegou o fone da mão de Luísa. Eu falo com ele. Cuidado com o que vai dizer, filha. Não o magoe. Alô? Oi, Marli. Feliz ano novo, minha querida. Estou morrendo de saudades da minha caçulinha. Pois eu desejo um péssimo ano para você, seu monstro! Eu o odeio e quero que você morra! Estamos apresentando...
O vaso de porcelana. Voltamos a apresentar O vaso de porcelana, adaptação de Sidney Carbone. Eu quero que você morra, entendeu? A jovem gritava a plenos pulmões, transtornada. Com o auxílio de Jonas, que a segurou, Luísa tomou-lhe o fone. Desculpe, Carlos. Ela está muito nervosa. É melhor eu desligar. Tchau. Marli estava muito agitada e não parava de repetir aos berros. Eu odeio aquele miserável! Eu odeio! Ante o olhar atônito dos circunstantes, a jovem esbugalhou os olhos e ameaçou. Esse criminoso tem que pagar! Sem família, sem lar, sem afeto, há de ficar na Rua da Amargura! A jovem perdera a candura dos seus 17 anos. Odienta esmurrava a mesa, espalhando pratos e talheres. E não só ele! Acabarei com todos vocês! Todos ouviram? Luísa, que até então estava pasma... Chamem o pronto-socorro! Marli deve estar enlouquecendo! Atenda a sua mãe, Jonas. Sim, sim. Calma, minha gente, calma. Conservem-se em silêncio por alguns instantes. Era Osório que, para surpresa geral, aproximou-se da jovem, impondo-lhe as mãos sobre a cabeça agitada, dizendo brandamente: Senhor Jesus, não permitas que transformemos este dia de confraternização em culto ao ódio e ao desentendimento. Socorre-nos em nossas limitações e acalma nosso irmão em desajuste. Ensinaste que o reino de Deus, de inalterável paz, deve ser construído na intimidade de nossos corações, alicerçado em amor e compreensão. Ajuda-nos a observar tua orientação, a fim de que não nos deixemos dominar pelo desalento, nem nos comprometamos com a agressividade. Não adianta, bruxo! Você não me impedirá! Falou Marli ameaçadoramente, mas menos agitada, como que contida por forças imponderáveis. Conservando ainda as mãos sobre a jovem, disse Osório: Podem soltá-la. E como se falasse com um ser invisível, continuou: Compreendo o seu drama, meu irmão. Você está tentando fazer justiça pelas próprias mãos, causando transtornos a esta família. Mas de que lhe vale tudo isso, se é o mais infeliz, sem um instante de paz? A vingança é uma faca de dois gumes. Fere nossos desafetos, mas faz estrago maior em nós mesmos. Iniciativas assim contrariam nossa condição de filhos de Deus, criados para o bem. É preciso perdoar. Conversa fiada! Só os fracos perdoam! Esse Cristo a quem você se dirigiu deu péssimo exemplo, deixando-se matar. Se agisse com força e determinação, o mundo seria diferente. Bem pior, você quer dizer. Quase todo o mal do mundo nasce da agressividade, do desrespeito pelo próximo, da disposição em resolver problemas com pancadaria. Chega! Não estou aqui para filosofar. Minha tarefa é de vingança. E você pagará caro por sua audácia! Não pretendo intrometer-me. Gostaria apenas de ajudá-lo. Também enveredei pela inconsequência no passado e sei como a negação dos valores morais pode devastar nosso coração. Você é um exemplo vivo. O ódio o deixa cego. Não consegue nem mesmo perceber que seu empenho de vingança turbilhona de tal forma suas percepções que lhe impede até mesmo o contato com entes queridos. Sua mãe, invisível ao seu olhar desvairado, espera por você. Maldito! Não fale assim! Você está mentindo! Minha mãe desapareceu há muito tempo! Posso provar-lhe que não minto. Ela chama-se Leontina
E diz que nunca deixou de amá-lo, mesmo quando você se afastou dela, seguindo por caminhos de vício e desatino. Marli agitou-se, refletindo forte emoção da entidade que a subjugara. Depois, aquietou-se. Em breves momentos, retomava a consciência. Que houve? Quando mamãe falava ao telefone, senti uma tensão muito forte. Depois, não vi mais nada. Está tudo bem, minha filha. Você teve apenas uma indisposição. É a primeira vez que acontece? A ponto de perder a razão, sim. Mas venho sentindo coisas estranhas ultimamente. Uma imensa tristeza, vontade de chorar e incontrolável raiva do papai. Acho que é isso que me faz mal. Há momentos em que cresce um rancor tão grande dentro de mim que tenho ganas de agredi-lo. Desejo que ele morra. Depois choro muito e experimento uma horrível angústia. O hóspede acariciou os cabelos da jovem e, dirigindo-se a todos, falou com segurança de quem sabe. Peço-lhes perdoar a intromissão. Sou apenas uma visita, mas devo dizer-lhe que há neste lar a ação de espíritos que desejam promover a desordem. Meu Deus, que loucura! Nunca vi algo semelhante. Por que isso? Nunca fizemos mal a ninguém? Sempre há um motivo. Se não no presente, certamente vem do passado, de vidas anteriores. Eu li algo a respeito. A ideia da reencarnação é bastante lógica. Pelo menos é uma tentativa de explicação para a confusão do mundo, com tantas diferenças sociais, morais, materiais. Mas interessa-me sobretudo o problema da influência espiritual. Você acha que o espírito pode envolver uma pessoa a ponto de levá-la à alienação? Certamente. Nos hospitais psiquiátricos, há muitos doentes cujos males relacionam-se com essa influência. E o que pode ser feito em benefício deles? Além da terapia tradicional, ajudariam muitos os recursos espirituais mobilizados pelo espiritismo. Passes magnéticos, água fluidificada, sessões de desobsessão, orientação doutrinária e a infalível aplicação do Evangelho. A compreensão quanto ao valor dessa terapia tem inspirado a criação de organizações hospitalares, psiquiátricas espíritas que realizam eficiente trabalho em favor da saúde humana. Suas ponderações interessam-me muito. Há um mês minha esposa Alice esteve internada num hospital psiquiátrico, vítima de fortes crises nervosas, sem causa aparente. Sempre esteve bem psiquicamente. É uma pessoa alegre e saudável. Seu problema surgiu inesperadamente como se experimentasse um curto-circuito mental. Está passando uns dias com a mãe no interior, mas ainda se sente atordoada e um tanto deprimida. Possivelmente trata-se de uma agressão espiritual e não é gratuita. Qual é a sua profissão? Eu sou promotor. Nobre tarefa, mas muito delicada. Sempre há espíritos que se sentem prejudicados pelas ações da justiça humana e tendem a assediar seus representantes. Não raro podem valer-se de seus familiares para atingi-los indiretamente. Mas não lhe parece injusto minha cunhada ser atingida por um problema que diz respeito ao marido? Aparentemente, é tão injusto quanto a morte de familiares de um político que perecem num atentado contra ele. Ocorre que vivemos num planeta de provas e expiações, como ensina o Espiritismo, onde todos os problemas que enfrentamos estão justificados por nossa própria condição de espíritos endividados. A Terra é o nosso cadinho purificador. Considere ainda que a sensibilidade maior sempre guarda relação com compromissos de trabalho assumidos na vida espiritual ou com nossos desatinos do pretérito. Alice, tanto quanto Marli, possuem essa sensibilidade, que chamamos de mediunidade.
Ainda que não se sintam dispostas, mais cedo ou mais tarde reconhecerão que no Espiritismo está sua melhor chance de disciplinar essa faculdade, a fim de que superem os problemas que as afligem. Mas o que o habilita a informar com tamanha segurança que o problema de minha esposa envolve esse tipo de influência? É que há um componente espiritual em situações como a que ela está enfrentando. E ocorre que desenvolvi ao longo dos anos a capacidade de ouvir os espíritos. A informação sobre sua esposa foi passada por um amigo espiritual. Há uma obra espírita muito interessante a respeito do assunto. Trata-se de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Se quiser, posso emprestar-lhe um exemplar que trago comigo. Quero sim. Farei o que for preciso em favor de Alice, ainda que deva recorrer ao sobrenatural. Engano seu, Luiz. O universo é um todo harmonioso, regido por leis sábias e justas instituídas por Deus. É o desconhecimento delas que nos leva a situar nos domínios do sobrenatural o que escapa à nossa compreensão. Isso ocorre principalmente em relação ao contato com o além. A descontração de Osório e seus conhecimentos sobre assuntos espirituais sustentaram por bom tempo a atenção do grupo familiar. Depois do almoço, a reunião estendeu-se tarde adentro com aproveitamento das horas em saudável troca de ideias. Carlos desligou o telefone angustiado e disse para si mesmo: Dói-me a revolta dos meus filhos, particularmente de Marli, que sempre foi muito carinhosa comigo. Nutro imensa afeição pela minha família, em especial por Luísa, mas a paixão devastadora que Júlia me despertou logo que a conheci foi mais forte, incontrolável a ponto de abandoná-los. Carlos sentira-se irremediavelmente envolvido por aquela mulher de esfuziante beleza que desde os primeiros contatos demonstrara inequívoco interesse por ele, não obstante ser bem mais jovem. Estava absorto nesses pensamentos quando a amante se aproximou perguntando: Algum problema, querido? O que você perguntou? Se há algum problema? Você está com uma cara... Acabamos de apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone.
Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. Algum problema, querido? O que você perguntou? Se há algum problema. Você está com uma cara... Júlia estava deslumbrante num lindo vestido vermelho colado ao corpo. Era algo irracional. A nova companheira não fazia seu tipo. Vazia e superficial, vivia em função de festas e roupas, passeios e diversões. Submetia-se aos seus caprichos apenas porque a desejava loucamente. Ela despertava nele irresistíveis impulsos voltados para o prazer sexual. Não respondeu à minha pergunta. Não foi nada, Júlia. Apenas um desentendimento com a minha filha. Tolice sua preocupar-se. Já lhe disse muitas vezes que sua família agora sou eu. Enterre o passado e pense em nosso presente. Vamos desfrutar a vida, meu amor. É preciso romper as amarras, as ligações que não interessam. Não vamos estragar nosso primeiro dia do ano com evocações sentimentaloides. Lembre-se que temos uma mesa reservada no melhor restaurante da cidade. E quero você alegre e sorridente. Vamos, me dá um abraço. Não estou linda com este vestido? Ela o abraçou melíflua, envolvendo-o com seu corpo escultural, a fragrância do caro perfume que acentuava sua vocação de mulher fatal. Eu me produzi toda para você, meu amor. Carlos esboçou um sorriso e correspondeu ardoroso ao abraço, a perder-se em arroubos passionais. Ao entardecer, as visitas de Luísa se despediram e foram embora. Osório isolou-se no jardim para meditar. Um vento leve e fresco invadia o ambiente, embalado pelo cantar de alguns pássaros que começam a se despedir do dia. Foi quando Luísa aproximou-se. A primeira tarde do ano está linda, não acha? Muito. Incomodo? De modo algum. Estou admirando o pôr do sol. Faz-me pensar nos contrastes da vida. Nascimento e morte. Dia e noite. Luz e sombra. Saúde e enfermidade. A agitar incessantemente os seres vivos nos caminhos da evolução. Pena que poucos pensam assim. Viveríamos melhor se admitíssemos que tudo tem sua razão de ser, mesmo quando desce a noite em nosso caminho. A propósito, gostaria de falar-lhe sobre meu filho Eduardo. Ainda não tive o prazer de conhecê-lo. Ele passou o dia trancado no quarto. Está brigado com a humanidade desde que terminou o namoro. Seria problema simples não for a sua personalidade sensível, amiga dos devaneios. Um sonhador? Sim. Enxergava em Vanessa o grande amor de sua vida. Romance cinematográfico, entende? Sua decepção ao sentir que ela não correspondia aos seus sentimentos foi enorme. Julgava que a jovem o amava com a mesma intensidade e que um amor assim seria para toda a eternidade. Temo que ele faça alguma bobagem. Sei como é isso. Quando nos empolgamos com uma desilusão sentimental, a vida parece perder o significado. Mesmo as pessoas mais fortes, nessas circunstâncias, chegam a admitir que seria melhor morrer. Ele ainda está no quarto? Depois de muito insistir, consegui que ele tomasse um banho e descesse para comer alguma coisa. Está na cozinha agora com a Benê. Eu poderia conversar um pouco com ele? Deseja mesmo? É claro que sim. Acho que vai lhe fazer bem ouvi-lo. Um momento, por favor. Luísa retirou-se, voltando em seguida, acompanhada de Eduardo. Este é o senhor Osório, meu filho. Um grande amigo do tio Isaltino. E nosso também, claro.
Ele vai passar um tempo conosco. Muito prazer, Eduardo. A contragosto, o rapaz respondeu ao cumprimento. Prazer. Fico feliz em conhecê-lo. É sempre estimulante conversar com a mocidade, cheia de força, entusiasmada pela vida, embora não seja exatamente assim como você se sente neste momento. Vejo que minha mãe já andou fofocando. É o que as mães sabem fazer com os pobres filhos. Não lhes dão chance nem mesmo para curtir uma fossa. O senhor é médico? Não. Apenas alguém que já viveu o suficiente para saber que o tempo resolve todos os males do coração. A vida renova-se incessantemente, com infinitas oportunidades para sermos felizes. O senhor parece estimar a filosofia. Não sei muito sobre o assunto, mas digo-lhe que mamãe anda preocupada sem razão. Sem razão? Imagine. Eu estou bem. Se está, melhor assim. Se não enfrentarmos com firmeza a desilusão, ela pode converter-se num problema. E sem solução. Aparentemente, quando solenizamos o assunto sem observar seu lado positivo. Afinal, a desilusão é apenas o cadáver da ilusão. Significa que estávamos enganados a respeito de algo ou de alguém. Considere, entretanto, a necessidade de seguir seu caminho. Não é bom convivermos com cadáveres. Tem mau cheiro, incomodam, fazem mal. Não sei o que pensar. É terrível constatar que a pessoa em que depositamos nossas melhores esperanças, a quem nos entregamos de corpo e alma, não corresponde aos nossos sentimentos. Questão de perspectiva. O amor romântico é ótimo quando há reciprocidade. Se ocorre o contrário, é melhor desistir. Prender-se a um afeto não correspondido é pura perda de tempo. Como dizem vocês jovens, cansa nossa beleza e faz mal para a saúde. A gente tem vontade de fazer parar o mundo e pular fora. Vai esborrachar-se. Não pense que a morte solucionará o problema. Ela é uma bênção para quem cumpre adequadamente o tempo concedido por Deus. Mas converte-se numa tragédia para aqueles que tomam a iniciativa de procurá-la, sem esperar que ela os procure, de acordo com a programação divina. Posso afirmar-lhe com segurança, não há sofrimento maior. O tormento dos suicidas é indescritível. Passo por situação igual. Também experimentei imensa desilusão com a deserção de meu marido após quase 40 anos de casamento feliz. É difícil passar uma borracha sobre tudo isso e seguir adiante. Seu caso é diferente, Luísa. O amor que a une ao seu marido está sedimentado em largos anos de convivência, de lutas e aspirações, trabalho e dedicação. Isaltino acha inconcebível o que aconteceu. Sempre considerou que vocês formavam um casal perfeito, feitos um para o outro. Foi um desastre, um desvio de rota, uma fraqueza explorada por espíritos perturbadores. Ele fatalmente acabará por arrepender-se. Impossível retomar a felicidade antiga. A decepção foi muito grande. Realmente não é fácil. Mas isso não importa. Felicidade não é encomenda para o futuro, nem patrimônio perdido no passado. As pessoas sempre imaginam que já foram felizes ou esperam sê-lo algum dia, distraindo-se da possibilidade de cultivar a felicidade no presente, fazendo o melhor. Luísa perguntava-se quem era aquele homem que entrava num lar desconhecido e em poucas horas situava-se como abençoado orientador, capaz de favorecer a todos com os dons de uma sabedoria invulgar e uma intuição que a todos encantava. Como se lesse seus pensamentos, Osório comentou. O Espiritismo oferece-nos amplas possibilidades para definir com propriedade os enigmas da existência. Com um pouco de esforço, podemos perfeitamente delinear o melhor roteiro a seguir. Luísa sorriu, quase feliz, e disse para si mesma. Deus é muito bom. Na época mais difícil da minha vida, envia-me um pai,
aquele pai que sempre desejei. Nesse momento, um vento mais forte soprou envergando o galho de uma roseira. Já havia anoitecido. O que acham de continuarmos essa conversa lá dentro, saboreando um delicioso cafezinho? Para mim está ótimo. E para você, Eduardo? Tudo bem. Estamos apresentando O Vaso de Porcelana. Voltamos a apresentar O Vaso de Porcelana, adaptação de Sidney Carbone. Na semana seguinte, após alguns contatos, Osório levou Luísa, Marli e Eduardo ao Centro Espírita Seara Cristã, em bairro próximo. Os visitantes surpreenderam-se com a quantidade de pessoas presentes. Não imaginava que tantas pessoas frequentassem um lugar como este. Nem eu. Os centros espíritas são muito concorridos na atualidade. As tensões da vida moderna, as dificuldades financeiras, os dramas familiares, a violência urbana e muitos outros problemas agitam o psiquismo humano. O espiritismo mobiliza eficientes recursos de ajuda. E todos recebem benefícios? Invariavelmente. Ocorre que o benefício maior depende do próprio interessado. Quem o procura como quem vai a um hospital, recebe apenas a medicação de superfície para males que logo voltarão. Quem compreende que o centro espírita é, sobretudo, uma escola de bem viver, habilita-se a acolher preciosas orientações que lhe permitirão eliminar as causas profundas de seus desajustes. Marli e Eduardo foram encaminhados aos entrevistadores encarregados de conversar com as pessoas e definir a natureza do auxílio a ser mobilizado. Às 20 horas, iniciou-se a reunião. O tema da noite foi a obsessão, dizia Leandro, dirigente da casa e expositor da noite. Meus irmãos, a questão 459 de O Livro dos Espíritos esclarece que somos influenciados de tal forma pelos espíritos que, de ordinário, são eles que nos dirigem. A observação não diz respeito aos seres evoluídos e virtuosos do além. Estes respeitam nosso livre arbítrio, o direito de escolhermos nossas próprias experiências na construção do destino. A pressão diuturna que pesa sobre nós é de irmãos desencarnados que se movimentam ao nosso redor, inspirados por motivos variados, para se vingarem de passadas ofensas, para nos utilizarem como instrumentos na satisfação de vícios a que se apegam, para concretizarem ambições de domínio, para sugarem nossas energias. Como diz Paulo, na Epístola dos Hebreus, somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Não se limitam a nos observar, muito mais que isso, participam de nossas vidas, infiltrando-se em nossos pensamentos, pressionando nosso psiquismo, impondo-nos deprimentes estados de ânimo. Espíritos assim, em sua maioria, sentem-se perdidos no continente espiritual, não conseguem superar os condicionamentos da vida terrestre e, vinculados às necessidades humanas, têm nos homens o seu apoio, o seu instrumental de contato com o mundo físico e suas sensações. Outros, melhor adaptados às realidades do além, mas motivados por loucos propósitos de vinganças e dominação, organizam-se à maneira de assaltantes impiedosos que invadem nossa casa mental e exploram nossas fraquezas. Se nos colhem vigilantes, trazem-nos muitos problemas. Durante 30 minutos, o palestrante desenvolveu aquelas informações iniciais, ilustrando-as com breves exemplos.
Apresentou conceitos básicos relacionados com a presença dos espíritos e como fazer para sintonizar com os amigos espirituais, superando a influência dos que se comprazem no vício e na rebeldia. Alguns minutos foram reservados para perguntas sobre o tema previamente coletadas por escrito durante a reunião, selecionadas e apresentadas por um coordenador. Leandro respondia com simplicidade e concisão. Luísa e os filhos ouviam atentos e impressionados com as informações que diziam respeito aos seus próprios problemas. Após a reunião, submeteram-se ao passe magnético, enquanto Osório, em recinto reservado, entendia-se com o mentor espiritual. Ao retorno, no automóvel, Luísa exprimia sua admiração. Jamais poderia imaginar que sofrêssemos tão grande assédio do além. É incrível como os homens se movimentam sem a mínima noção do assunto. Quantos problemas seriam superados se considerássemos a presença desses espíritos? Chego a ter medo, principalmente porque sofro mais de perto essa influência. A fantasia popular exacerba a ação dos espíritos desencarnados, aterrorizando muita gente. Os fantasmas povoam o universo das superstições humanas. No entanto, o conhecimento veiculado pelo Espiritismo é libertador, oferecendo-nos condições para evitar o envolvimento com as sombras. E, afinal, não precisamos temer violências físicas, que só cabem nas fantasias cinematográficas. Os espíritos desencarnados não possuem um corpo de matéria densa que os habilite a nos agredirem. Apenas nos influenciam pelos condutos do pensamento. Se conservarmos a mente equilibrada, cultivando pureza de sentimentos, não seremos envolvidos. E o passe magnético neutraliza a ação dos maus espíritos? O passe ajuda muito, recompondo nosso psiquismo desvitalizado por sua influência. Porém, funciona apenas como uma terapia de superfície. Cuida de efeitos. Por isso, a providência mais eficiente será sempre a nossa própria renovação. Mudando nossos hábitos, buscando concepções mais elevadas de vida mental e pensamentos mais ajustados, melhoraremos nosso padrão vibratório e nos livraremos desses indesejáveis invasores de nossa casa mental. E, por falar nisso, a recomendação é para que continuem frequentando as reuniões, submetendo-se às transfusões magnéticas. Serão depois encaminhados a um curso sobre espiritismo e mediunidade. É bom saberem que, em princípio, os males podem até recrudescer. Os espíritos que nos perseguem aumentam a pressão quando procuramos ajuda espiritual, a fim de que tenhamos a sensação de que não está dando certo, de que nossa situação piorou. Também fazem o contrário, oferecem uma trégua. Neste caso, se procuramos o espiritismo como quem vai a um hospital, logo nos afastaremos, considerando que não precisamos de ajuda. Então, tranquilamente, eles voltarão ao assédio. São muito ardilosos. Mas, se perseverarmos, logo perceberemos que nada fazem senão explorar nossas fraquezas. Buscando combatê-las, tiramos seu ponto de apoio, neutralizando suas investidas. Alguns dias se passaram. Habituado a dormir pouco, certa madrugada, Osório lia em seu quarto quando... Quem é? Sou eu, Eduardo. A porta está encostada. Desculpe, Osório, mas vi a luz do seu quarto acesa e
Espero não estar incomodando. É claro que não, meu filho. Entre. Com licença. O que houve? Sinto-me angustiado, como se carregasse o peso do mundo sobre as minhas costas. Tem sido sempre assim ultimamente. Acordo com o coração apertado e o pensamento preso em Vanessa. Essa depressão é natural. Nossos problemas emocionais sempre recrudescem à noite. Obsessores aproveitam as horas em que estamos afastados do corpo físico e, quais sereias da perdição, jogam sobre nós o seu encantamento sinistro com sugestões negativas. Ao despertarmos, elas repercutem intensamente em nosso psiquismo, afligindo-nos. É preciso inverter a situação, oferecendo apoio para que os amigos espirituais possam nos ajudar. Uma boa leitura antes de deitar, uma oração bem consciente e sentida, uma conversa com Jesus, favorecem a sintonia com benfeitores espirituais que nos protegem. Eu estou sofrendo tanto, Osório. Todos sofremos deste planeta de provas e expiações, meu filho. Todos enfrentamos dissabores, como, por exemplo, levar um fora da namorada. Parece que não é nada, que a gente fantasia muito, mas pesa. Ah, como pesa. Eu sei. Considere, entretanto, que em situações assim pesa mais o orgulho ferido que a perda sofrida. O importante é tocar o barco da vida, buscando realizações que favoreçam o crescimento espiritual. Não nos detenhamos em problemas que fermentam em nossa mente quando lhes damos demasiada atenção. Eduardo trazia o espírito conturbado demais para apreender em toda a sua extensão os conceitos que Osório lhe apresentava. Todavia, o pouco que assimilava amenizara suas angústias, eliminando a depressão que voltava a incomodá-lo. Aliviado, deixou o quarto a considerar intimamente como era providencial a presença daquele homem simples que possuía a abençoada vocação para acalmar as inquietações humanas. Osório voltava à leitura interrompida quando percebeu a presença de Cármino, nobre entidade espiritual que orientava. Osório, conseguimos a dilatação de tempo desejada para que você resolva seus problemas. Terá perto de 11 meses na carne. Osório regozijou-se. Agradeço a bondade divina. Envidarei esforços para desfazer as consequências de meus enganos. Com a ajuda de Jesus e dos generosos amigos espirituais, espero alcançar nesse prazo os objetivos de minha presença nesta casa. Terá a nossa proteção desde que não se afaste dos caminhos traçados por Jesus. É o que mais desejo. Acabamos de apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. Agradeço a bondade divina. Envidarei esforços para desfazer as consequências de meus enganos. Com a ajuda de Jesus e dos generosos amigos espirituais, espero alcançar nesse prazo os objetivos de minha presença nesta casa. Terá a nossa proteção desde que não se afaste dos caminhos traçados por Jesus. É o que mais desejo.
Osório decidiu descer mais cedo para o café. Era perto das 6 horas da manhã. Benê estava arrumando a mesa. Bom dia, Benê. Bom dia, seu Osório. Acordou cedo. É um velho hábito. Dizem que Deus ajuda quem cedo madruga. Ajuda a todos os seus filhos, oferecendo-nos 24 horas em cada dia para nossa edificação. Quem usa bem o tempo acumula tesouros de sabedoria e virtude que as traças não roem, nem os ladrões roubam, como ensinava Jesus. Os homens jogam fora a moeda divina, gastando seu tempo de forma inconsequente. Mas o senhor fala tão bonito. Eu não entendo muito, mas acho que é coisa boa. Dona Luísa é sua fã. Disse que gostaria de ter um pai assim. O pai dela faleceu? A Dona Luísa nem conheceu ele. O sem vergonha engravidou a coitada da mãe e sumiu antes que a patroa nascesse. Ela deve ter muitas mágoas. Não gosta de falar sobre o pai fujão, assunto que sempre é motivo de tristeza, principalmente agora que o marido também deu no pé. A pobrezinha não merece, sabe? Só Deus sabe como tem sido difícil para ela. Eu imagino. Mas ela não se queixa. Dedica-se ao trabalho, procurando esquecer suas mágoas. É uma dentista muito conhecida. O consultório dela vive cheio de gente. Um momento, por favor. Pronto? É Benê falando? Sou eu, Benê. Jonas. Quero falar com a minha mamãe. Ela ainda está dormindo. Por favor, acorde-a. É urgente. Tá bem, espere só um pouquinho. Desculpe, seu Osório, mas tenho que ir acordar a Dona Luísa. Acho que aconteceu alguma coisa. Eu já venho servir o seu café. Não se preocupe, Benê. Eu mesmo me sirvo. Minutos depois, Luísa atendia ao telefone na extensão em seu quarto. Aconteceu alguma coisa, Jonas? A Benê me disse que... Estou no Hospital São Lucas, mamãe. Rogério sofreu um acidente de automóvel esta madrugada. Ah, meu Deus! Machucou-se muito? Como é que ele está? Tem escoriações generalizadas, mas bateu com a cabeça. Cintia está muito abalada. Gostaria que a senhora viesse dar uma força a ela. Claro, filho, claro. Estarei aí em meia hora. Apreensiva, Luísa vestiu-se rapidamente e desceu, a fim de retirar o carro da garagem. Ao passar pela sala de jantar... Bom dia, Osório. Bom dia. Está tudo bem? Não. Acabei de receber a notícia de que meu neto sofreu um acidente de carro. Vou até o hospital. Ah, que coisa triste. Posso acompanhá-la? Claro. Jonas recebeu os visitantes na entrada do hospital. Como está o Rogério, Jonas? Segundo os médicos, não houve nenhuma fratura, mas a pancada na cabeça foi muito forte. Tenha fé em Deus, Jonas. Podemos vê-lo? Venham comigo. No leito, semiconsciente, o acidentado balbuciava palavras desconexas. Cíntia, ao seu lado, segurava-lhe o braço pelo qual recebia soro. Osório adiantou-se. Eu gostaria de tentar uma ajuda. A senhora permite? Sim, é claro. Osório fechou os olhos e fez uma prece evocando a proteção divina. Em seguida, impôs as mãos sobre a cabeça do garoto, que aquietou-se aos poucos. Depois, disse tranquilo. Foi só um susto. Ele estará bem em breve. Mas que mágica foi essa, Sr. Osório? Nada de extraordinário, minha filha. Apenas uma doação de magnetismo, semelhante à transfusão de sangue. Todos o fazemos, eventualmente, sempre que nos preocupamos com alguém. Você mesma, à cabeceira de seu filho e seus cuidados maternos, estava a ajudá-lo. O que fiz foi transmitir essa energia com as disciplinas do conhecimento espírita. Luísa estava admirada. Observava Osório conversando com a nora e pensava. Incrível!
Em poucos dias de convivência, esse homem entrou na vida da minha família como um preceptor experiente e amigo. Quem é ele, afinal? Na manhã seguinte, Osório retornou ao hospital acompanhado de Luísa. Encontraram Rogério sob assistência materna. Estava bem, embora um tanto inquieto. Como na véspera, Osório aplicou-lhe o passe magnético e ele acalmou-se. Em seguida, para a surpresa das duas mulheres, pediu-lhes para ficar a sós com o garoto. Assim que elas saíram do quarto, Osório falou-lhe resoluto. Rogério, o acidente em que se envolveu, que quase lhe custou a vida, tem uma causa. Você sabe qual é? Não estou entendendo. Está sim, meu filho. Você e seus amigos andam fazendo uso de drogas. Como? Como o senhor sabe disso? É uma questão de sensibilidade. Estou bastante treinado no cuidado de pessoas com problemas semelhantes. Estou certo ou errado? Vejo que não há o que esconder. De fato, de vez em quando a gente dá uma cafungada. Mas não é nada comprometedor. Sei até onde posso ir. À cadeia ou ao cemitério. Não se iluda, meu filho. Você é suficientemente inteligente para saber que o céu artificial da droga converte-se rapidamente em inferno de desequilíbrios. O acidente foi providencial. Uma espécie de aviso para que você pense um pouco sobre o assunto. E se eu não quiser parar? Sua pergunta demonstra que está caindo na dependência. Sem seu consentimento, nada poderei fazer em seu benefício. De qualquer forma, terei que comunicar aos seus pais. Não, por favor, não faça isso. Não quero dar esse desgosto à minha mãe, muito menos ao meu pai. Farei tudo o que o senhor desejar. Tudo. Pode crer. Sua decisão não guarda os valores da convicção. No fundo, você ainda não está consciente de que deve parar. Ainda assim, tentarei ajudá-lo. Continuaremos com os passes magnéticos enquanto permanecer hospitalizado. Depois, pensaremos em outras providências. No corredor, Luísa e Cíntia conversavam. É incrível esse senhor Osório. Tem umas atitudes tão estranhas. Realmente, ele é uma figura, no melhor sentido da palavra. Nunca vi ninguém tão convicto de suas ideias, tão equilibrado e gentil, sempre pronto a servir. Esteja certa de que ele tem razões ponderáveis para conversar a sós com Rogério. Decididamente, a senhora encantou-se com ele. Não é encantamento, Cíntia. Trata-se de algo mais forte, algo que não sei explicar. Não consigo vê-lo como o estranho que veio passar uma temporada em minha casa. Parece-me alguém muito querido, que não via há um longo tempo. Um pai? Ah, quem me dera ter um pai assim. Estamos apresentando O Vaso de Porcelana. Voltamos a apresentar O Vaso de Porcelana, adaptação de Sidney Carbone. Após a visita ao hospital, Luísa e Osório compareceram ao fórum para um contato com Luiz. O promotor recebeu-os gentilmente em seu gabinete. Estimo vê-la, querida cunhada. E você, Osório, como tem passado? Muito bem, graças a Deus. Foi ótimo nos encontrarmos. Gostaria de conversar com você sobre minha esposa Alice. Mas há outro assunto que eu gostaria de contar com a sua colaboração. Terei prazer em atendê-lo. Há algum problema? Trata-se do filho de Jonas e Alice, o Rogério. Você quer que eu saia para ficar mais à vontade com o Luiz? Não, Luísa, não é preciso. No hospital, pensei apenas em preservar Cíntia. Você pode ouvir.
O problema do nosso menino é que ele está envolvendo-se com drogas. Drogas? O Rogério? Não é possível. Acalme-se, Luísa. Mas isso é muito grave. É evidente que sim. O acidente foi mera decorrência do estado de excitação após uma dose de cocaína. Jamais poderia imaginar que meu neto estivesse fazendo uso de drogas. Ele é um garoto tímido, recatado. São garotos assim que se envolvem mais facilmente, Luísa. Sentem-se animados e desinibidos quando fumam, consomem bebidas alcoólicas ou drogas. Infelizmente, Osório tem razão, Luísa. Adolescentes como Rogério são presas fáceis dos traficantes. O pior é que não vejo nele um firme propósito de livrar-se do mal. Como ocorre com os iniciantes no vício, julga-se acima de qualquer malefício. É por isso que estou aqui, Luiz. Creio que há um meio de modificar essa disposição, mas é necessário a sua ajuda. Pode contar comigo. Farei o que for preciso para ajudar o garoto. Explique isso detalhadamente, Osório, por favor. Bem, segundo o boletim de ocorrências policiais, ele foi o culpado pelo acidente. Pior, dirigia sem habilitação. Há a responsabilidade de Jonas como pai, que seguirá os trâmites legais. Sua participação, Luiz, envolve uma tentativa de mudar os rumos de Rogério. Gostaria que você acertasse com o juiz uma penalidade que o obrigue a ocupar-se por algum tempo num hospital para toxicômanos, como auxiliar de atendimento. Acha que isso dará certo? Ele é tão frágil. O trabalho não faz mal a ninguém, minha filha. Providenciaremos para que ele tenha o compromisso de desenvolver pequenas tarefas junto aos pacientes. É um princípio simples, mas eficiente. À medida que ajudamos pessoas que enfrentam problemas semelhantes aos nossos, estes tendem a ser minimizados. Eu concordo. Parece-me uma boa tentativa. Não custa experimentar. Hoje mesmo falarei com o juiz. Quanto a Alice... Ah, sim. Me fale sobre ela. Infelizmente foi internada novamente há 3 dias, com a mesma crise de ausência. E por que não nos avisou, Luiz? Sei que vocês têm seus problemas e não quis aborrecê-los. Um médico amigo providenciou a internação. Ocorre que tenho pensado no que você falou, Osório. Talvez seja interessante procurar ajuda espiritual. Contatarei hoje mesmo o hospital psiquiátrico espírita que conheço. Os diretores são muito atenciosos. Tenho certeza de que fará muito bem a Alice. Ali há melhores recursos para superar a influência dos espíritos que a perturbam. Lembre-se, entretanto, de que a iniciação de ambos nos domínios do conhecimento espírita é fundamental. Eu começo a entender isso. Li atentamente o livro dos médiuns, segundo a sua recomendação. E há muito mais a entender. O Espiritismo descortina um mundo de revelações, habilitando-nos a enfrentar os problemas da Terra e as influências negativas do além. Com sua compreensão a respeito, teremos melhores condições para ajudar a Alice, formando um ambiente adequado em seu lar. O juiz Torres era amigo de Luiz e recebeu de bom grado a tarefa de dar uma prensa em Rogério, impondo-lhe sanções educativas. Assim que o acidentado deixou o hospital, foi convocado a comparecer perante o magistrado. Apreensivo, em companhia dos pais, contando com a proteção de Luiz, ouviu a penalidade que lhe pareceu até branda, em confronto com suas expectativas. Ele deveria trabalhar durante 3 meses num hospital, ajudando pessoas enfermas de segunda a sexta-feira, com carga horária de 3 horas diárias. Solicitação aceita, ficou acertado de que em alguns dias, plenamente restabelecido, Rogério começaria a cumprir sua penalidade. 2 dias depois, Osório conversava com Luiz enquanto aguardava o Dr. Aurélio na clínica espírita para a qual Alice fora transferida.
Há muitos casos de obsessão nos hospitais psiquiátricos? Eu diria que todos os problemas mentais têm um componente espiritual. Se não determinante, é consequente. Mente em desarmonia é porta aberta à obsessão. No caso de Alice, o problema seria estritamente de envolvimento espiritual por parte dos espíritos que desejam me ferir? Indiretamente, como disse. É tão fácil assim nos atingirem? Não estamos à mercê de espíritos perturbadores. Se assim fosse, ninguém teria segurança na Terra. Considere que o mal nos afeta na medida em que encontra correspondência em nós mesmos. Refiro-me não ao exercício da maldade, mas à ausência de um esforço consciente e disciplinado voltado para o bem. Alice é uma esposa fiel, cumpre suas obrigações domésticas, faz o melhor. Não obstante, como ocorre com a maioria das pessoas, tem suas limitações, seus momentos de fraqueza, de nervosismo, de insatisfação por não preencher inteiramente seu tempo com o autoaprimoramento, o estudo, a participação na vida comunitária. Nossa distração em relação aos objetivos mais nobres da jornada humana cria um vazio existencial que facilita a ação daqueles que querem nos perturbar. Não seria mais prático essas entidades dirigirem suas baterias sobre mim, já que sou o alvo desejado? Até que gostariam, mas não conseguem. Embora tenha suas imperfeições, como toda a gente, você possui uma mente vigorosa e ocupa seus espaços mentais no trabalho persistente, inspirado em nobres ideais. É a sua defesa. Realmente isso me preocupa muito. Tento fazer o melhor. Às vezes me pergunto se estou agindo com justiça. É complicado. Nem tanto. Jesus, nesse particular, foi o mestre maior. Ensinava com a simplicidade da sabedoria autêntica que praticar o bem é fazer ao semelhante o que gostaríamos de receber dele. Essa máxima deveria ser observada pelos que dão cumprimento à lei. Que se imagine no lugar do réu para que a justiça, temperada de boa vontade e discernimento, promova a recuperação do criminoso. Infratores primários deveriam ter como pena tarefas em favor da coletividade, ao invés de segregá-los em prisões que, como você sabe, são escolas de criminalidade. A conversa foi interrompida pela chegada do Dr. Aurélio, diretor clínico do hospital, que, após cumprimentar os visitantes, chamou Osório ao seu gabinete para uma conversa particular. Quase meia hora depois, Osório foi encontrar-se com Luiz na sala de espera e passou-lhe todas as informações recebidas do médico. Ele me disse que, segundo a carta de encaminhamento do hospital de origem, Alice está sofrendo um surto psicótico. Considerando, entretanto, o fato de que sempre sustentou um comportamento normal, relacionando-se razoavelmente bem com a família, suspeitam tratar-se de uma obsessão. Esse diagnóstico foi confirmado pelo médico espiritual que compõe a equipe clínica. Médico espiritual, Osório? Lembre-se que estamos numa instituição espírita em que se mobilizam todos os recursos da medicina tradicional, sem esquecer a medicina espiritual. Contam com médicos desencarnados que, por intermédio de médiuns bem treinados, auxiliam no diagnóstico e tratamento dos enfermos. E dá bons resultados? Excelentes. Tem uma visão global dos problemas do paciente, envolvendo aspectos físicos e espirituais. E como se dá o socorro espiritual? Bem, realizam reuniões de orientação moral e evangélica com os pacientes, aplicação de magnetismo, vibrações, leituras de cunho espiritualizante. Há trabalhos de desobsessão em que buscam ajudar os espíritos que assediam os pacientes. Mais do que suas vítimas, eles necessitam de carinho e compreensão. Tem certeza que funcionará com Alice, Osório? Estou certo disso, Luiz. Ela experimentará sensível melhora e em breve retornará ao lar. Aí é que lhe caberá o trabalho complementar,
adotando medidas de fortalecimento psíquico a partir de uma iniciação espírita. Eu acho curiosa semelhante prescrição da parte de um médico. A doutrina espírita é a base da medicina do futuro. Quando os homens compreenderem que a maioria dos nossos problemas de saúde tem origem espiritual. E esses médicos não temem ser mal interpretados? Isso pode ocorrer eventualmente. Afinal, ainda há quem julgue que o espiritismo é coisa de doidos. Não obstante, os resultados superam qualquer preconceito. Quando os pacientes verificam que a terapia espiritual funciona, tornam-se entusiasmados defensores dela. Muitos se convertem aos postulados doutrinários. Acabamos de apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. E esses médicos não temem ser mal interpretados? Isso pode ocorrer, eventualmente. Afinal, há quem julgue que o espiritismo é coisa de doidos. Não obstante, os resultados superam qualquer preconceito. Quando os pacientes verificam que a terapia espiritual funciona, tornam-se entusiasmados defensores dela. Muitos se convertem aos postulados doutrinários. Não sabe como suas palavras me deixam aliviado. Estou com as melhores esperanças. Sei que Alice está em boas mãos. Assumindo o serviço, embora em princípio sem contato direto com os doentes, Rogério assustou-se com aquelas figuras atormentadas conduzidas à internação por angustiados familiares. Jamais imaginei que as drogas provocassem efeitos tão devastadores. Vencendo a timidez inicial, começou a conversar com os doentes. Ouvia-lhes as queixas, os dramas pungentes, compadecia-se deles. Osório deu-lhe uma tarefa especial. Ler para os doentes. Não faz ideia de como isso ajuda no tratamento, meu filho. Vou fornecer-lhe livros espíritas, como romances, histórias, contos. E Rogério passou a ler metodicamente. Em princípio tinha poucos ouvintes, logo eram muitos, e tanto os pacientes quanto o improvisado locutor emocionavam-se com passagens maravilhosas que consolavam e edificavam ao mesmo tempo. E algo notável aconteceu. Interessando-se pelos toxicômanos, Rogério começou a esquecer o apelo das drogas. É assim mesmo. Quando ajudamos as pessoas a resolverem seus problemas, Deus resolve os nossos. É incrível como todos nos envolvemos com as leituras, seu Osório. Pacientes que viviam isolados, fechados em si mesmos, ouvem atentos, revelam interesse, parecem entender. Mesmo que não entendam, meu filho, os conceitos que você lê são sementes preciosas que florescerão no tempo propício, ajudando-os em sua recuperação. Bom dia, Benê. Bom dia, dona Luísa. Sente-se, já vou servir o seu café. Benê, sorridente, observava que a patroa ultimamente estava mais animada, superando a marca da tristeza que se imprimira em seu rosto desde que o marido partira. E o Osório? Tomou o café e foi se arrumar. Disse que tem um compromisso com a senhora.
Sim, hoje é dia de irmos à favela. E como vai o trabalho? Muito bem, Benê. Estamos fazendo uma reforma geral na boca da criançada. Pão ou bolo? Bolo. Obrigada. É gratificante, sabe? Mas não é só o trabalho. Sou eu. Achei uma nova motivação para viver. Um novo amor? Indiscreta. É um novo amor, sim, mas pelo serviço do bem. Osório tem me mostrado que é possível ser feliz em qualquer situação, se conservarmos a disposição de servir. Eita, seu Osório, esse homem é danado mesmo, né? Parece mágico. Neste pouco tempo em que está aqui, mudou completamente nosso ambiente. Até eu que andava meio macambúzia, estou tinindo. É verdade, Benê. Meu tio Isaltino o apresentou num bilhete, dizendo que era um presente que estava me enviando. Agora eu entendo. Foi o melhor presente que recebi em toda a minha vida. Como um pai que veio do céu. É assim mesmo que eu o vejo. Um pai muito querido. Não dá para fazer uma adoção? Ele já me adotou. Fico espantada com o carinho que ele tem para comigo e meus familiares. É um homem muito bom, mas misterioso também. Procuro saber algo a seu respeito, mas ele sempre dá um jeitinho de desconversar. Só sei que morou muitos anos no Nordeste e depois passou algum tempo em Belo Horizonte. Parece que não tem família. É um solitário. Às vezes noto uma certa tristeza no olhar dele. Deve ter seus problemas também, ora. Mas não creio que seja infeliz. Aliás, ele mesmo tem comentado que felicidade não é mera dádiva do céu. É uma conquista interior. Nesse particular, ele é mestre. Já estou pronto para irmos à luta, Luísa. Que bom, Osório. Estou terminando meu café e já sairemos. Posso saber de quem as comadres estavam falando? E como sabe que estávamos falando de alguém? Simples. É impossível duas mulheres conversarem sem falar de uma terceira pessoa. E não há de ver que ele é machista? Machista não, minha cara Benê. Realista. Mas não importa, desde que se fale bem, de forma edificante. E quanto a isso, não tenho dúvidas. Se bem as conheço, sei que não perderiam tempo com a maledicência. Meu Deus, o que foi isso? É a Marli. O que terá acontecido? Vamos ver. Acorreram ao quarto da jovem, que deitada em seu leito estava banhada em suor e tremendo. O que foi, minha filha? Tinha um homem em meu quarto. Homem? Mas não entrou ninguém em casa. Tinha um homem em meu quarto, eu repito. Calme-se, filha. Você deve ter sonhado. Não foi sonho, mamãe. Ele estava aqui no meu quarto. Olhava-me fixamente e tinha uma expressão horrível. Um ladrão não pode ser. A janela está fechada. Vocês não acreditam em mim? Acham que estou mentindo? Calma, minha filha, calma. Deve ter sido uma espécie de pesadelo. Provavelmente um espírito esteve a perturbá-la durante o sono e você guardou impressões relacionadas com a sua presença, julgando vê-lo ao seu lado ao acordar. Nesse limiar entre o sono e a vigília, quando vamos dormir ou despertamos, afloram essas reminiscências. Pois era um espírito. Estava mal intencionado. Parecia querer agredir-me ou hipnotizar-me. Não conhecemos sua intenção, mas podemos neutralizar-lhe a influência com a confiança nos bons espíritos e em nós mesmos. Há um outro recurso para afastarmos essas entidades. É chegado o tempo de instituirmos o culto do Evangelho. Pensei que o Espiritismo não adotasse rituais. Não há em nossos arraiais o culto exterior, caracterizado por fórmulas verbais e cerimônias. Por serem repetitivas, esvaem a emoção, sem o que fica difícil estabelecer a sintonia com o céu. O que é, então, o culto do Evangelho? Em sua expressão mais simples, é um diálogo familiar, um papo amigo em torno dos ensinamentos de Jesus. Mas por que a expressão culto?
que define uma forma exterior de adoração. Há muitas formas de cultuar a divindade. Uma delas é procurando compreender sua vontade a nosso respeito, pelo empenho do aprendizado das suas leis, exatamente o que se faz no culto do Evangelho. Com o culto não terei mais o pesadelo de hoje? O culto do Evangelho, assim como a frequência ao centro espírita, não detém poderes mágicos. Sua melhora depende essencialmente de seu empenho por assimilar e viver os princípios doutrinários. Não obstante, durante nossa reunião familiar, sempre haverá amigos do outro lado a nos proporcionarem recursos de fortalecimento espiritual. Os males que a afligem serão reduzidos e, aos poucos, ajustando-se à orientação espírita, você verá que sua mediunidade haverá de converter-se num precioso instrumento de trabalho. Ficarei muito feliz se puder ajudar alguém. Ajudará muita gente, Marli. Foi para isso que você escolheu a tarefa mediúnica antes de reencarnar. Há um longo caminho a percorrer, mas você chegará lá. Com a sua ajuda? Com a ajuda dos bons espíritos, que nunca lhe faltará, se conservar-se fiel. Estamos apresentando O Vaso de Porcelana. Voltamos a apresentar O Vaso de Porcelana, adaptação de Sidney Carbone. Alice abriu os olhos e olhou em redor. Onde estou? Alguma claridade entrava pela veneziana, permitindo-lhe constatar que era um quarto simples, mobiliado com um pequeno armário, um criado mudo e a cama onde estava deitada. Que lugar é este, meu Deus? Levantou-se e caminhou até a porta. Abrindo-a, viu num extenso corredor ao longo do qual havia várias portas. Estarei num hotel ou num hospital? Não compreendia o que estava acontecendo. Por que vim parar aqui? Suas reminiscências quanto aos dias anteriores eram muito vagas. A agitação que a acometera, a debilidade nervosa, Luís conduzindo-a ao médico, o contato com pessoas doentes, exames variados, uma angústia muito grande. Apesar de não saber onde estou, sinto-me bem. Desapareceu o peso do meu coração. Estou tranquila. Uma jovem, vestindo o impecável uniforme branco, aproximou-se. Carinhosamente a tomou pelo braço, conduzindo-a de novo ao leito. Como se sente? Bem, mas um pouco confusa. Como vim parar aqui? A senhora esteve doente, sofreu uma amnésia passageira e está aqui há 2 semanas. E Luís, meu marido? Virá buscá-la logo. Eu gostaria de conversar com o médico. É possível? Claro. Irei chamá-lo agora mesmo. Mas, por favor, continue deitada, sim? Instantes depois, o doutor Aurélio veio atendê-la. E então? Está melhor? Sim, mas sem compreender o que aconteceu. Soube que estou internada há 2 semanas e praticamente não me lembro de nada. Acaso fiquei louca? Não, nem mesmo foi uma doença mental. Basicamente, seu problema foi de ordem espiritual. Estranho. Tenho uma amiga que é espírita. Há tempos insiste que devo procurar um centro. Foi pena não tê-lo feito. Poderia evitar os transtornos que enfrentou. O senhor fala como espírita ou como médico? Sou um médico espírita, ou, mais exatamente, tento ser um espírita médico. Há alguma diferença? Bem, o médico espírita é um profissional liberal que faz da sua profissão um recurso em favor da própria subsistência e de seu progresso material.
Eventualmente, poderá exercitar a generosidade e o desprendimento que a doutrina recomenda, desde que isso não prejudique seus interesses. Já o espírita médico é, acima de tudo, alguém que tenta vivenciar os princípios espíritas na sua profissão, exercitando a vocação de servir em primeiro lugar, sem condicionar sua dedicação e seu empenho às possibilidades financeiras do paciente. Um sacerdote da medicina? Tento ser um médico de verdade, na melhor tradição de Hipócrates. Consideremos ainda a aplicação do conhecimento doutrinário. Como médico, eu teria diagnosticado seu caso como uma psicose, submetendo-a a tratamento com tranquilizantes, eletroterapia, insulinoterapia. Como espírita, considero tratar-se de um processo de influência espiritual. Por isso, prescrevi determinados medicamentos apenas como complemento do tratamento básico. Passes, orientação evangélica, desobsessão. Desobsessão? São reuniões privativas. Os pacientes não participam, mas têm seus nomes citados para vibrações e orientação espiritual. Não raro, manifestam-se espíritos que estão gerando os problemas em suas vítimas. Quando esses são afastados, a melhora do paciente é bem rápida. Eu estava sob essa influência? Sim. Os espíritos foram afastados? Receberam o estímulo da palavra franca e amiga, o impulso das vibrações e a força do ambiente. Todavia, só o tempo dirá se realmente se transformaram. Então, estou sujeita a recaídas? Não necessariamente. Você agora está informada a respeito e receberá, juntamente com Luiz, orientações quanto aos recursos espirituais que poderão mobilizar para a defesa. Bem, doutor. De certa forma, sinto-me aliviada. Afinal, é preferível saber que meus problemas têm origem espiritual e que não sou louca. A loucura que você experimentou afeta mais gente do que pode supor. Multidões carregam o fardo pesado de influências espirituais inferiores. As vítimas sentem-se perturbadas e tensas. Escondem dos próprios familiares suas angústias. Temem que as situem por mentalmente desequilibradas. Somente quando o transbordamento das amarguras se faz sentir numa explosão de violência, numa tentativa de suicídio, num gesto impensado, é que seus problemas tornam-se conhecidos. 2 horas mais tarde, Alice abraçava emocionada o marido que viera buscá-la. Sentia-se muito feliz, sensação de tranquilidade e bom ânimo como há muito não experimentava. Sabia quais os caminhos que deveria trilhar para manter-se assim. E disse a Luiz: Vou me dedicar ao aprendizado da doutrina espírita, querido. Conforme o combinado, iniciou-se na noite aprazada o culto do Evangelho no lar dos Manfrini, com a presença de Benê, Luísa, Eduardo e Marli. Após uma prece, Osório leu um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se, portanto, quando fordes pôr vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. A seguir, os comentários de Kardec. Quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem fará do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer sentimento mau.
Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhes conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece bens materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda ganha mais força. Ele oferece sua alma a Deus. E essa alma tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. E então, meus amigos, quem deseja falar primeiro sobre o que eu acabei de ler? Benê? Eduardo? Marli ou Luísa? Acabamos de apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. E então, meus amigos, quem deseja falar primeiro sobre o que acabei de ler? Benê, Eduardo, Marli ou Luísa? Como os quatro entreolharam-se sem nenhuma manifestação, Osório sorriu e... É natural, não estão habituados, mas essa inibição será superada com o tempo. Diga-me, Luísa, o que você entendeu na explicação de Kardec de que o cristão espiritualizou o sacrifício? Bem, ao que sei, os judeus costumavam sacrificar animais a Jeová. Hoje não se faz mais isso. Exatamente. Embora ainda não tenhamos atingido o estágio ideal de comunhão com a divindade, que seria a elevação do sentimento, os profitentes religiosos habituam-se a fórmulas verbais e, com isso, caem no automatismo, inibindo o coração. Mas a essência da lição refere-se ao perdão. Benê. Senhor? Como você explicaria a afirmação de que é preciso perdoar os inimigos antes de procurar a comunhão com Deus? Bom, eu acho que é porque quando a gente tem raiva de uma pessoa, não faz nada direito. Para rezar, então, nem se fala. Não dá para conversar com Deus tendo vinagre no coração. Completando, não é fácil perdoar as ofensas, mas sempre admitir que é um absurdo reverenciar a Deus querendo mal aos seus filhos. Mas tem coisas que não dá para perdoar. Além do mais, se somos todos filhos de Deus, o ofensor também deveria pensar nisso antes de nos ofender. Entretanto, não podemos esquecer que a dinâmica do Evangelho impõe que nos analisemos em relação aos princípios divinos sem criticar o comportamento alheio. Caso contrário, o Evangelho se transformará para nós numa clava para dar pancadas em alheias cabeças. Além disso, é fundamental lembrar que quando perdoamos, não fazemos favor a ninguém. É o mínimo a que somos convocados, até para que nos beneficiemos com a oração. Tudo isso tem lógica. Não ficar grilado quando nos pisam nos calos, mantém a cabeça fria. Duro é quando se trata de alguém ligado ao nosso coração, de quem esperávamos muito. Arrebenta até com a vontade de viver. Ainda que o perdão é a nossa defesa, Eduardo. Mas, para que possamos exercitá-lo em plenitude, é indispensável cultivar os dons da compreensão.
Lembro-me de uma expressão feliz do espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, de nosso Chico Xavier. Num diálogo com os discípulos, Jesus informa que o homem é mais frágil do que o mal. Se entendermos assim, não teremos dificuldades em perdoar. E se a gente não consegue? É que também temos as nossas fragilidades. Mas aqui podemos inverter o processo da oração. Ao invés de limpar o coração para nos ligarmos a Deus, podemos pedir a Deus que nos ajude a limpar o coração. Se houver sinceridade de propósitos, nosso Pai não nos faltará. A troca de ideias estendeu-se ainda por alguns minutos, fixando nos componentes do grupo noções renovadoras de comportamento, fundamentadas no Evangelho sob a assistência prestimosa de Osório. Atendendo ao convite do dirigente, Luísa dispôs-se à prece de encerramento. Cerrou os olhos e... Senhor Jesus, queremos te agradecer a bênção dessa reunião informal em que falamos de tuas lições. Agradecemos a presença do Osório, um amigo muito querido que enviaste para nos orientar. E te rogamos a força necessária para cumprir teus sábios desígnios. Assim seja. Abrindo os olhos, Luísa cruzou o olhar com Osório, surpreendendo-o discretamente lacrimoso. Também estava emocionada, buscando definir o porquê da imensa ternura que sentia por aquele velhinho adorável. Chega o mês de abril. Basicamente, quem enfrentava o problema menor dentre os muitos existentes no lar dos Manfrini era Eduardo. Afinal, ele levaram fora da namorada no jogo dos amores eternos de alguns dias e da insegurança que caracterizava as primeiras emoções nos domínios do sentimento. Ocorre que os jovens não costumam ser racionais no relacionamento afetivo. Os arrobos juvenis sustentam-se mais do fluxo hormonal, esbarrando por isso na dificuldade em racionalizar. Assim, solenizam suas decepções amorosas, cultivando sofrimentos desnecessários e perturbações indevidas. As longas conversações com Osório renovavam seu ânimo e os passes magnéticos retemperavam suas energias. Não obstante, experimentava crises de depressão e continuava a cultivar insólita vocação para o isolamento, trancado no quarto, qual monge em cela de penitências. Vanessa não lhe saía da cabeça. Se eu morresse, acabaria com esta aflição. Chegava a alimentar sadicamente a ideia de impor um complexo de culpa na ex-namorada. Mas não valia a pena. O preço seria alto demais. O Espiritismo deixava bem claro que o suicídio é uma barra pesada. Osório não lhe parecia iludido em suas convicções. E se tudo for verdade? Matar-me apenas complicará a minha vida. A dúvida o beneficiava. Num de seus momentos negros, voltou a abrir-se com Osório. O que me deixa perplexo é esta dificuldade em tirar Vanessa da minha cabeça. Não é uma sombra, mas algo profundamente entranhado em mim, sempre presente no que faço, no que penso, por onde vou, como a dolorida presença de um membro amputado. É isso aí, definição perfeita. A gente sabe que não existe mais, mas a lembrança se entranha no coração, não sai da cabeça. Só que você não perdeu nada, meu filho. Apenas foi ferido em seu amor próprio por levar-o fora dessa garota. Não se trata de nenhuma tragédia. Acontece com toda a gente. O problema é sua fixação em torno do assunto. Quando nos detemos muito em nossos problemas, eles crescem assustadoramente aos nossos olhos. Você julga ter perdido a mulher da sua vida sem considerar a inconsistência dessa ideia, já que ela não o considera assim.
A ausência de reciprocidade sinaliza a que não devemos nos iludir. E o que o senhor me aconselha? Mexa-se. Não cultive horas vazias, fermento ideal para o recrudescimento de nossas angústias. Não se limite à escola pela manhã. Assuma atividades no período da tarde. À noite, há tarefas que você pode desempenhar no centro como voluntário. Embora a relutância de Eduardo, Osório tomou a iniciativa de lhe arranjar afazeres e em breve seu tempo livre estava tomado por um emprego e tarefas no centro. Em princípio, sentia-se contrafeito, mas aos poucos os novos compromissos começaram a modificar-lhe as disposições íntimas. Novos contatos, novas amizades, abençoadas responsabilidades, e a figura de Vanessa começou a esmaecer em seu cérebro, desafogando o coração. Estamos apresentando O Vaso de Porcelana. Voltamos a apresentar O Vaso de Porcelana, adaptação de Sidney Carbone. Leandro, o presidente do Seara Cristã, conversava com Osório. Em nossas reuniões de desobsessão ficou bem caracterizado o problema da família Manfrini. Espíritos buscando semear confusão. Mas a batalha está sendo vencida. As próprias entidades reclamam que já não conseguem envolver tão facilmente suas vítimas. O pessoal está mais consciente. A família toda fez grandes progressos. Marli revela notável potencial. Um de nossos mentores comentou que se trata de um espírito compromissado com nobre tarefa mediúnica. E ela vai se compenetrando disso. É muito aplicada no estudo da doutrina e melhorou bastante. Já não sofre as crises que a atormentavam. Os perseguidores espirituais perderam o acesso ao seu psiquismo. Está aprendendo a se defender. E Eduardo? Consegui tirá-lo do quarto, o refúgio onde ele passava horas curtindo sua paixão. O quadro vem sofrendo expressiva transformação. Quanto a Luísa? Está muito bem. Ela tem um coração de ouro e, como você sabe, pessoas assim realizam-se nas tarefas do bem. E há o Rogério, envolvido no trabalho no hospital, Luiz e Alice participando de novos cursos, Jonas e Cíntia assumindo compromissos na casa espírita. Você está fazendo um trabalho muito bom, Osório. Sua contribuição é inestimável. Nem um pai faria tanto. Osório apenas esboçou um sorriso. O estágio de Rogério no Hospital Psiquiátrico Espírita estava chegando ao fim. Mais algumas semanas e ele terminaria o cumprimento de sua pena, mas... Pretendo continuar, seu Osório. Aperfeiçoei-me ao serviço. Fico muito satisfeito em ouvir isso, garotão. E quer saber mais? Descobri minha vocação. Quero ser médico psiquiatra. Farei o que for preciso. Criei vergonha na cara e pretendo dedicar-me unicamente aos estudos. Pois eu vou lhe contar um segredo. Ao reencarnar, enquanto se encontrava no plano espiritual, você assumiu o compromisso de trabalhar como médico na Terra, especializado em doenças mentais. Quando o juiz o sentenciou a trabalhar no hospital, estava apenas dando-lhe o impulso para cumprir seu destino. E se isso não acontecesse, eu continuaria a ler o assunto? A convocação sempre se faria sentir, mas você correria o risco de seguir por outros caminhos, se persistisse na inconsequência. Esse é o grande problema do espírito encarnado. Ninguém vem à Terra para ser bandido, toxicômano, alcoólatra. Por isso, toda pessoa transviada é 3 vezes infeliz.
não cumpre o planejamento do passado, compromete o presente e complica o futuro. A brisa fresca embalava o anoitecer de um dia de maio. Hora crítica para Luísa, sentada na varanda, apreciando o seu bem cuidado jardim. Durante muitos anos, eram no pôr do sol seus momentos mais aconchegantes ao lado de Carlos, o marido. Por que, meu Deus? Por que aquela mulher atravessou meu caminho? Jovem, rica, atraente, poderia envolver-se com alguém descomprometido, mais novo, mais disposto. Carlos tem a idade para ser seu pai. Não a odiava, nem a contemplava com palavrões e comentários desairosos. Coração generoso, Luísa desconhecia ódios e rancores. Compadecia-se de pessoas comprometidas com o erro, o vício, a maldade. Na verdade, se devesse odiar alguém, seria Carlos, que traíra sua confiança. Porém, apesar de tudo... Ainda o amo com todas as forças da minha alma. Ficara a mágoa, que muitas vezes transbordava em lágrimas que desciam impertinentes por suas faces. Quando nos casamos, tinha a ilusão de que envelheceríamos juntos e no entanto... O que está acontecendo, Luísa? A voz amiga e carinhosa de Osório a tirou de suas lembranças. Não sabia que ele a estava observando e nem percebera sua chegada. Por que essas lágrimas? Osório, é muito difícil. Pior do que a morte. Estava se lembrando do Carlos, não é? Sim. Se ele houvesse falecido num acidente, poderia consolar-me dizendo que cumprira-se a vontade de Deus, que nos reencontraríamos na eternidade. No entanto, não foi nada disso. Eu o perdi para outra mulher, mais jovem, mais atraente, e tudo o que posso guardar é a recordação de um amor que acabou para ele, mas continua entranhado em meu ser. É normal, minha filha. Amor não é uma torneira que possamos abrir ou fechar, como quem rega um jardim. É preciso dar tempo. Diga-me, quando começou o envolvimento de Carlos com essa jovem? Há 2 anos. Ela o procurou como cliente no escritório de publicidade. Carlos passou a dar-lhe assistência frequentando sua empresa. Com o passar do tempo, envolveram-se numa louca paixão até que, em meados do ano passado, ele confessou tudo, dizendo-se incapaz de continuar me enganando. Então, resolveu assumir seu relacionamento com Júlia. Você não notou nenhuma alteração nele? Impossível não perceber. Sentia Carlos introvertido, triste, amargurado. Mostrava-se esquivo, distante. As próprias crianças notaram isso. Ele sempre foi um pai amigo que se interessava pelas atividades do filho. Marli, principalmente, que tinha grande afinidade com ele, cobrava-lhe o distanciamento. Ele justificava alegando excesso de trabalho. Eu percebia que havia algo, mas jamais poderia imaginar que se tratasse de outra mulher. Luísa, envolvimentos passionais como esse são tropeços na vida das pessoas. Duvido que Carlos esteja feliz. Além disso, não esqueça que há um processo obsessivo movido por espíritos que desejam prejudicar vocês. Coisas do passado. Com a ajuda de Deus, acabará sendo superado. Então, a pressão passional perderá força e ele acabará por cair em si, como o filho pródigo da passagem evangélica. É possível aos espíritos acenderem o fogo da paixão? Podem aproveitar-se de uma atração física, levar o obsidiado à fixação mental e precipitá-lo em um desejo ardente de comunhão carnal que inspira os envolvimentos passionais. Fazem abrasar o coração, mas não têm o poder de sustentar indefinidamente o processo. Esgotado o desejo,
Se não houver legítima afinidade entre os parceiros, ocorrerá o fastio e o relacionamento esfriará. É uma questão de tempo. Então, devo esperar? Sim. Lembrando que esperar é uma forma verbal da esperança, luz misericordiosa de Deus que deve iluminar os caminhos escuros quando desce a noite. Luísa, não quero vê-la desalentada e infeliz, minha filha. Carlos ainda vai precisar muito de você. É preciso manter-se porto seguro para o filho pródigo que retornará. Luísa esboçou um sorriso de esperança e disse para si: Que velhinho adorável! Perto dele não há espaço para mágoas e tristezas. E, num gesto espontâneo, misto de carinho e reconhecimento, ela o beija na face ternamente. Obrigada pela sua força. Ora. Como sempre acontecia nesses momentos em que o tratava com ternura filial, Luísa percebeu lágrimas furtivas a brotarem dos olhos lúcidos daquele anjo de bondade. Seguindo a orientação de Osório, que lhe pedira para ocupar todo o seu tempo, evitando fechar-se em si mesmo, Eduardo iniciara uma participação como voluntário no albergue noturno mantido pelo Centro Espírita Seara Cristã. A instituição atendia perto de 80 pessoas diariamente, oferecendo-lhes banho, alimentação e pernoite. O trabalho noturno era todo executado em bases de voluntariado. No dia seguinte, uma assistente social fazia o encaminhamento dos assistidos aos recursos da comunidade. No contato com as misérias alheias, observando aquela multidão de famintos e maltrapilhos em situação precária, gente que não tinha onde morar, o que vestir, nada para comer, sem recursos para atender às mais elementares necessidades, atribulados, párias sociais, Eduardo experimentou a catarse do bem. O esforço desenvolvido em favor daqueles sofridos migrantes funcionava como poderosa purgação de lembranças infelizes, aliviando seu coração. Surpreendia-se, às vezes, ao notar que conseguia passar algum tempo sem a presença de Vanessa em seu mundo íntimo. Em princípio, eram fugazes momentos, depois, minutos. Agora, eram largos espaços, principalmente nas noites em que convivia com os companheiros do albergue. Não obstante, a recuperação plena ainda levaria algum tempo para consolidar-se. Teve noção disso certa manhã, quando ao chegar nas proximidades da faculdade. Mas o que é aquilo? Vanessa de braço dado com um rapaz? Estamos acompanhando problemas de um grupo familiar com características semelhantes a milhares de outros grupos. Isso nos mostra que os seres humanos, encarnados no planeta Terra, são espíritos ainda em aprendizado evolutivo, e as limitações de uns e outros provocam as desavenças, os sofrimentos, as angústias. Criaturas como Osório são almas mais adiantadas no conhecimento das verdades espirituais, e demonstram compreensão e tolerância com os enganos alheios, estando sempre dispostos a ir esclarecendo as necessidades do perdão, da tolerância, da misericórdia, para abrir espaço para as soluções vitais da vida. Na medida que temos a capacidade de nos sensibilizarmos com essas dificuldades de quase todos os humanos, esforçamo-nos para esperar um pouco mais antes de reagirmos de forma mais drástica. Na sequência deste relato, vamos ter oportunidade de acompanharmos o comportamento de uns e outros, envolvidos pelas orientações de Osório, dentro de seus conhecimentos da doutrina espírita. Consideramos esse trabalho um belo convite a conhecermos essa doutrina tão profunda sobre as verdades da vida e os caminhos para a paz e a fraternidade. Acabamos de apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone.